Começa agora o programa Diálogos e o tema de hoje é emagrecimento saudável. Aqui no estúdio contamos com a endocrinologista Gilce Toloto, graduada pela PUC Campinas e doutoranda pela USP. Também no link contamos com a nossa repórter Michelle Gallery, que está com a nutricionista Cristiana Fabre. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. No nosso primeiro bloco, vamos falar sobre os mitos e verdades sobre o emagrecimento. Bom, doutora, comer antes de dormir faz mal? Bom, nós sabemos que nós somos regidos por princípios e leis como a natureza. E aí nós temos dois princípios naturais fisiológicos, comer e dormir. Então, em primeiro lugar, comer. Quando nós nos alimentamos, existe uma concentração muito grande de sangue no nosso estômago. E quando nós dormimos, é diferente. Existe um metabolismo muito acentuado, principalmente nas questões neurológicas. Por isso que muitas pessoas, quando acabam comendo demais, acabam tendo pesadelos. Porque à noite é um princípio natural, foi feito para descansar, para dormir, é onde o corpo consome muita energia. E aí você come muito, o que acontece? Desvia o metabolismo para o teu estômago. Portanto, vai faltar algumas substâncias para o teu cérebro. Então, consequentemente, a digestão não vai se fazer de uma forma saudável, de uma forma natural. Então, você ocorre uma sobrecarga no sistema digestivo. E por que é importante evitar líquidos durante as refeições? Bom, aí também é um outro princípio. Quando nós nos alimentamos, como eu disse, todo o sangue está concentrado no teu estômago. E você precisa de um ambiente próprio para ocorrer todo o processo da digestão. O líquido, ele interfere no pH do nosso organismo. O que é pH? É um equilíbrio de ácidos e bases. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre os nutrientes, entre as substâncias, para que ocorra a digestão de uma forma natural. A partir do momento que você ingere líquidos, você está atrapalhando esse processo digestivo. A gente sabe que o estômago, ele é como se fosse um elástico. Então, isso aumenta a distensão gástrica, favorecendo alguns processos como, por exemplo, o refluxo, algumas gastrites, também pode estar relacionada com essa ingestão de líquido. E hoje a gente sabe que é muito comum, né? Nós entramos num restaurante, a primeira coisa que vai ser dito é o que você vai tomar para acompanhar uma refeição. Então, isso já está inserido na nossa cultura, o líquido durante a refeição. Então, é um hábito extremamente difícil, né, de nós lidarmos com isso. E, doutora, a bebida alcoólica, ela interfere na dieta? Bom, para vocês terem uma ideia, uma latinha de cerveja corresponde a mais ou menos umas 150 calorias por dia. Então, foi feito um estudo, quanto que nós podemos beber que não prejudica o nosso fígado. Esse estudo foi desenvolvido lá no Einstein durante aproximadamente 5 anos e se chegou à conclusão que 4 latinhas de cerveja numa única ocasião é o limite para o fígado e 7 na semana. Então, eu posso beber 7 na semana, mas numa única ocasião. 7 já sobrecarrega o físico. Para quem pensa em emagrecer, a gente sabe que a bebida é extremamente calórica. Então, 4 latinhas, por exemplo, numa única ocasião, já corresponde aproximadamente 600 calorias. E muitas dietas são baseadas em 600 a 800 calorias. Então, sem dúvida, o álcool interfere muito no processo de emagrecimento. E também existe alguma diferença entre homem e mulher que quer emagrecer? Bom, nós sabemos que eu vejo no meu consultório, por exemplo, como é mais fácil o homem emagrecer do que a mulher. Então, eu acho que aí existem 2 fatores preponderantes, principalmente as questões ambientais, né? Eu tenho algumas pacientes que dizem, doutora, você não sabe como é difícil, eu que cuido da alimentação, que vou no supermercado, que alimento a minha casa, o preparo dos alimentos, sou eu que cuido. Então, tem que ter aquele ditado popular que diz, né, o que os olhos não vê, aí eu digo o coração não sente, né? Realmente você vê uma tentação os alimentos. Então, eu acho que um dos fatores ambientais que interferem na mulher, né? Porém, existem fatores fisiológicos, como, por exemplo, a mulher, na produção dos hormônios femininos, o estradiol, ele é produzido em grande quantidade, claro, pelos ovários, em menor quantidade por a glândula do estresse, a adrenal, que fica em cima dos rins, e também por gordura.
E ela tem um acúmulo, principalmente em algumas regiões, como por exemplo o abdômen, aquele culotinho, né, que as mulheres não gostam muito, nas mamas. Então tem locais específicos que têm acúmulo de hormônios femininos. Então por isso que as mulheres têm uma forma, né, diferente do homem. E esses hormônios femininos, eles são uma das maiores causas e dificuldades para a mulher perder o peso mais facilmente, né, que o homem. Bom, já que estamos falando sobre mitos e verdades sobre emagrecer, por acaso você sabe se é verdade que fazer exercícios físicos, somente exercícios físicos, emagrece? A nossa repórter Thalita Souza foi até uma academia e foi descobrir, responder essas perguntas. Acompanhe. Todo esse suor tem motivo. Acho que primeiro é mais a questão de saúde mesmo e depois você se sentir bem com você mesma. Acho que mais por autoestima. Mas será que somente atividade física emagrece? Não, tem que combinar exercício com uma boa alimentação, né? Mas o mais importante é que seja sempre orientado com um profissional de educação física e uma nutricionista. E sempre estar junto com o médico para ver algumas disfunções que você possa ter, mas a alimentação e exercício é a melhor combinação para emagrecer. A corrida contra o tempo em busca de queimar aquelas gordurinhas é comum nessa época do ano. E o verão que está logo aí. E todos querem chegar a uma nova estação com o corpo em forma. Agora, cuidado com as receitas milagrosas sem acompanhamento profissional. Os resultados podem vir acompanhados de prejuízo à saúde. Suplemento e anabolizantes com certeza vão ajudar na disposição, porém existem pequenas regras para o uso, né, desses produtos. Os suplementos, eles ajudam muito a você ganhar força, os resultados são mais rápidos, porém tem que ser com acompanhamento de um profissional, de uma orientação médica, porque eles podem acarretar sobrecarregar o seu rim, né? Então tem que ser bem orientado. Os anabolizantes são muito perigosos, eles podem ter muitas reações, então não aconselho a tomar para dar disposição. A corrida, por exemplo, é um exercício de alto impacto e é preciso passar por uma avaliação física antes de começar a atividade. Uma dica: correr na esteira com equipamento inclinado pode aumentar bastante o gasto calórico. Correr em até 1 hora pode queimar de 500 a 600 calorias se você pesa entre 60 e 70 quilos. E se o exercício for feito 3 vezes por semana, no plano e sem mudanças na alimentação, é possível perder até 3 quilos por mês. Mas é sempre necessária uma avaliação adequada para se obter resultados ainda mais favoráveis. Então, a personal dá dicas de alimentos que vão ajudar no estímulo antes e depois do treino. Antes a gente tem que combinar um pouco de carboidrato, né, para você ter força para treinar e sempre tendo uma porção pequena de proteína também. Depois do exercício também, um pouco de carboidrato e proteína para você recuperar a musculatura, né, e manter a musculatura fortalecida. Não existe mágica. Em situações normais, os efeitos da ginástica começam a aparecer em até 3 meses. Mas a melhor fórmula de ficar em forma para o verão é cuidar do corpo o ano inteiro. Sempre procurar uma boa academia, um bom profissional, praticar atividade física moderada, pelo menos 3 vezes por semana, né? E sempre melhorar a alimentação. Eu acho que se você procurar um nutricionista e você fazer um acompanhamento, não tem remédio melhor para emagrecer. Eu acho que tomar remédio você pode emagrecer na hora, mas depois, na hora que você parar, você vai engordar tudo de novo. Bom, doutora, nós vimos na matéria que a personal trainer, ela fala que tomar remédio emagrece, mas depois que a pessoa para de tomar, ela engorda de novo. Por que isso acontece? E você indica esse tipo de remédios? Mas não responde agora não, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Você sabia que a cada bolsa de sangue doada, 4 vidas podem ser salvas? Doe sangue, doe vida.
voltamos a apresentar o programa Diálogos. Então, doutora, por que isso acontece? Por que pessoas que param de tomar o remédio para emagrecer e voltam a ganhar peso? E a senhora indica esses remédios? Bom, primeiro eu gostaria de fazer um parênteses. Vamos imaginar uma linha traçando aqui e outra bem no meio do nosso cérebro. O encontro dessas duas linhas fica uma pequena glândula chamada hipófise ou pineal. Ao lado dessa glândula, acima dessa glândula tem o chamado hipotálamo, que tem o centro da saciedade e do apetite. E bem ao lado do hipotálamo existe uma conexão com um núcleo muito importante que é chamado núcleo accumbens, que é o núcleo da dependência química. Então vamos imaginar como a chave na fechadura. Então, o que se encaixa nesse núcleo accumbens? Se encaixa cocaína, anfetamina, que são os remédios então para emagrecer, analgésicos com ações opiáceas, cigarro, nicotina e álcool. Então, essas mesmas substâncias se encaixam no núcleo accumbens. Então, o problema não é começar os medicamentos, é tirar esses medicamentos. Então, hoje em dia, a gente sabe que tem usado, principalmente no Brasil, um dos maiores índices da utilização de anfetaminas. Então, primeira coisa, anfetamina, ela causa dependência química no cérebro. Então, ao você retirar, você pode ter sintomas de abstinência, semelhante ao uso de dependentes químicos. Então, uma pessoa que usa dependente de cocaína, por exemplo, muitas vezes você precisa estar internado para poder retirar e não ter tantos sintomas de abstinência. Agora, na obesidade, as anfetaminas, ao você retirar, você vai ter sintomas de abstinência. Que sintomas são esses? Ansiedade, insônia, tipo fibromialgia, dores musculares, taquicardia, pode aumentar a pressão. E hoje em dia isso é muito ignorado. Então eu acho extremamente sério o uso das anfetaminas na utilização para emagrecimento. Bom, existem também os alimentos termogênicos. São aqueles que aceleram o metabolismo e aumentam a temperatura do corpo. A nossa repórter Michelle Gallery está ao vivo com a nutricionista e vai falar um pouco sobre esses alimentos. Boa noite, Michelle. Boa noite, Bruna. Eu estou aqui com a Cristiana Pata. Consequentemente ajudando a emagrecer. E esses alimentos, eles apenas proporcionam benefícios para o funcionamento do nosso organismo ou eles prejudicam também? Alguns podem prejudicar, como por exemplo o óleo de coco, se for usado, pessoas que têm colesterol, pode estar aumentando ainda mais os níveis de colesterol. Outros a pimenta também, quem tem problema de gastrite, retrocolite, problemas de verticulite, gastrointestinais também pode estar alterando. E o chá verde, pessoas que têm cardiopatias, insônia também pode estar prejudicando. Ok, doutora. Bruna, você tem alguma dúvida para perguntar para a doutora? Bom, eu tenho sim. Como esses alimentos podem ser ingeridos? No caso da pimenta vermelha, você pode estar ingerindo 3 gramas de pimenta 2 vezes ao dia, em saladas, em temperos. O chá de gengibre também pode ser usado 3 vezes por dia. Ou você pode estar ralando o gengibre, colocando no suco de laranja, no suco de maçã. Você também pode estar usando a linhaça, que é rica em ômega 3, 2 colheres de sopa por dia. Está usando na salada de fruta, no iogurte, nas frutas e até mesmo na salada. E você também pode estar usando outros tipos de chá. Chá de hibisco, que também são termogênicos. Além desses alimentos, você pode também estar usando peixes, né, que também são ricos em ômega 3, que é a sardinha, o salmão, além de até mesmo a água gelada, 8 copos de água por dia. Ele também ajuda para manter a temperatura corporal, que ele eleva de 4 até mais ou menos 37 graus e começa a perder calorias também. Obrigada, doutora. Bruna, voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Michelle. Muito obrigada, Cristiana. Bom, no próximo bloco vamos falar sobre obesidade e redução do estômago. Fique com a gente.
Você sabia que a cada bolsa de sangue doada, 4 vidas podem ser salvas? Doe sangue, doe vida. Voltamos a apresentar o programa Diálogos. Já falamos sobre mitos do emagrecimento, exercícios físicos e alimentação. Bom, doutora, como que a gente pode balancear tudo isso? Bom, hoje em dia nós temos uma grande dificuldade que é a questão do estresse, né? A gente sabe que o primeiro estresse emagrece, porque libera adrenalina, a adrenalina quebra gordura, lipólise. Porém, a partir do segundo, terceiro estresse, nós liberamos cortisol. Cortisol no fígado aumenta a produção de açúcar e açúcar se transforma em gordura, principalmente no abdômen. Nós temos receptores direto para o cortisol. Então, um dos maiores inimigos do emagrecimento é o estresse. Então, muitas pessoas podem engordar mesmo sem comer tanto, se tem uma vida estressada. Então, o que eu diria que a primeira coisa é a gente buscar realmente uma vida saudável, é colocar aquela camisa no estresse, né? Agora falando sobre obesidade, como uma pessoa descobre se ela está obesa? Existe um cálculo para isso? Bom, nós usamos o índice de massa corporal, que é a seguinte fórmula: o peso dividido pela altura ao quadrado. Por exemplo, uma pessoa que pese 60 quilos, 1,70 m de altura. Então, esse cálculo vai dar aproximadamente 21. Então, o peso ideal seria de 18,5 por volta de 24,5. Esse seria o peso ideal do índice de massa corporal. Um sobrepeso de 25 a 30. Obesidade grau 1. De 30 a 35, obesidade grau 2, de 35 a 40 e uma obesidade mórbida, que é essa que é a indicação cirúrgica em alguns casos, seria o índice de massa corporal acima de 40. Bom, agora nós vamos ver uma matéria sobre uma pedagoga que ela era obesa e ela resolveu fazer uma cirurgia do estômago. Acompanhe. Na tentativa de emagrecer, muitas pessoas buscam pela cirurgia de redução do estômago. Mas como funciona esse procedimento? Como a pessoa se sente depois da cirurgia? Porque é uma cirurgia complicada, não é uma cirurgia fácil e o pós-operatório é muito difícil. Então, eu falo sempre para todo mundo, vale a pena? Vale, mas pense bem, porque na realidade você está mutilando um órgão seu. No início é muito difícil, porque você fica numa dieta líquida. Então, você sofre com isso. E o psicológico da gente é tudo, porque você quer comer, você quer mastigar, e eu não podia mastigar. Eu só fui comer mesmo no 3º mês, que você vai mastigar, e daí o médico fala, olha, tá liberada para comer. Por ser uma cirurgia complicada, é preciso da avaliação de diversas especialidades médicas e que essas avaliações tenham resultados positivos. Caso contrário, não é possível operar. Foram meses de preparação com nutricionista, com psicólogo, eu tive que passar por endocrinologista, por pneumo, por vários médicos para eles me autorizarem a fazer. Porque sem autorização de todos, se um falasse que eu não poderia, eu não podia fazer a cirurgia. Então foram meses tentando essa conquista aí. Cláudia disse que não fez os exercícios físicos exigidos pelo médico, mas que isso fez com que ela demorasse mais para emagrecer tudo o que queria. Ela conta que antes da cirurgia pesava 108 quilos e agora, 5 anos depois, pesa 58. Cláudia não se arrepende e se diz mais feliz agora. Eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz, porque voltou a autoestima. Eu não era uma gorda infeliz, mas já estava prejudicando a minha saúde. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Bom, para encerrar, nós vimos que a Cláudia ela emagreceu 50 quilos. É possível perder a cirurgia? Voltar todo aquele peso, doutora? Sim, se não descobre as verdadeiras causas desse engordar,
sem dúvida é muito fácil, né, de você recuperar. Tem inúmeros casos de pacientes que têm, por exemplo, esse excesso do cortisol pelo estresse, você come menos, mas o teu fígado está aumentando essa produção de açúcar, se transformando em gordura. Então você engorda até sem estar comendo muito, né? Então a equação, o peso é proporcional ao que você come, ao que você gasta, funciona para quem não tem distúrbio metabólico. Algo assim para encerrar, que eu queria dizer que hoje é como se nós tivéssemos uma mesa posta, um grande banquete, e as pessoas estão se alimentando de migalhas. Por quê? Porque não entende o que tem por trás do engordar. Existe uma emoção, existem sentimentos, existem feridas abertas que você acaba usando o alimento como uma fonte de prazer. Então, eu acho que o grande desafio é uma medicina assim, multidisciplinar, onde a gente cuida do corpo, da alma e do espírito. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. O programa Diálogos fica por aqui. Tenham todos uma boa noite.